Eu tenho, nesses últimos tempos, dias, refletido a respeito desse momento que nós estamos vivendo, não é? Um momento, penso eu, singular na história da humanidade, né? A humanidade está passando por uma experiência, a não ser aqueles que têm um pouquinho mais de 100 anos, não sabem o que é isso, do que se trata, não é? Esta pandemia, ela pegou todos nós, de certa forma, de surpresa e, sem dúvida alguma, isso trouxe para nós uma distração. E quando eu falo distração, eu não estou dizendo no sentido do ponto de distrair fazendo coisas agradáveis. Trouxe para nós uma perda de direção. Nós ficamos perdidos. Uma grande dúvida pairou e paira e ainda permanece muitas vezes nos nossos corações e na nossa mente. E em face desta dúvida, não poucas vezes vem o desânimo, porque a gente não pode estabelecer um projeto, não pode estabelecer um programa, um cronograma de ações. Nós, desde 2019, nós fizemos todo um planejamento para 2020 e nos vimos frustrados. E em 2020, na esperança de que aquilo passasse com 30, 60, 90 dias e assim por diante, refizemos alguns planos para o segundo semestre de 2020 e novamente nos vimos frustrados. Criamos então uma pequena, mas já duvidosa expectativa positiva para 2021 e nos deparamos com o caos no mês de abril, março, abril e início de maio sobre a nossa nação. E isto tudo trouxe ou exacerbou, aumentou, elevou o nível de frustração, de insegurança, de inquietude, de ansiedade. E eu confesso a você que por vezes eu me vi dominado, se não dominado no sentido da totalidade, mas muitas vezes influenciado de forma muito intensa por essas circunstâncias, por esses sentimentos, por essas emoções. E também vim buscando ao Pai, porque eu creio que Deus continua no controle de todas as coisas. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que apesar de nós não termos um entendimento claro em relação à soberania de Deus, e eu creio que Ele é soberano para fazer todas as coisas, a palavra de Deus, para mim, ela tem sido o alicerce, a base, o fundamento e a essência para que eu permaneça vivo, para que eu permaneça crendo, para que eu permaneça disposto a esperar, no sentido da esperança de que o melhor sempre está por vir nas nossas vidas. E então, confesso a você que eu tenho buscado para que Deus me cure, para que Deus me sare, para que Deus me sustente, para que Deus me renove, para que Deus me dê ânimo, para que Deus me dê força para passar esses momentos. Foram e têm sido momentos de perdas irreparáveis. Eu comentava e compartilhava com alguns irmãos ontem que foi uma sequência, né? Porque a gente viu, e muitos que estão aqui viveram isso de forma muito próxima. Morria alguém que a gente ouvia falar, não conhecia. Depois morria alguém
próximo a alguém que nós conhecíamos. Depois começou a morrer alguém que já era parente de alguém que nós conhecíamos. Aí começou a morrer alguém que a gente também conhecia, mas não tinha convivência, tanto relacionamento. E a coisa foi se aproximando, até que dentro do nosso círculo de convivência e de relacionamentos nós começamos a perder pessoas. E isto é um choque muito grande, porque a gente não foi criado para morrer, nós não fomos criados para viver esta situação de morte, porque a morte no nosso corpo físico é uma consequência do pecado. Então a gente não consegue aceitar isso até que nós entendamos que nós não morreremos mais, nós dormiremos, que este corpo que foi corrompido pelo pecado, do pó que veio ao pó voltará, mas a alma que nós recebemos, o sopro, o fôlego de vida que sustenta este corpo, tornou-se eterno, é eterno, e na pessoa de Cristo Jesus, ele recebe a eternidade, ele recebe agora a eternidade em uma perspectiva que vai além do corpo, porque o corpo, como eu disse, do pó veio ao pó volta, mas a alma é eterna. Então, até processar todas estas coisas, eu confesso a você que ainda processando e não entendendo muitas vezes a soberania de Deus, ainda assim a palavra dele afirma que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você puder fazer a gentileza de abrir comigo em Hebreus, a sua Bíblia, capítulo de número 1, eu quero nesta manhã compartilhar com você aquilo que tem trazido uma mudança. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira com a liderança da nossa comunidade, e esta liderança são as pessoas que estão mais próximas a nós, porque elas são os pastores que me ajudam a cuidar do rebanho, porque se tem algo equivocado, é uma tristeza isso, mas infelizmente acontece, é as pessoas acharem que por terem um curso de teologia ou um título de pastor, por estarem pregando nos púlpitos, elas então são pastores. É muito triste isso, né? Até um engano de Satanás, isso, do inferno. Pastor é quem tem ovelha, pastor é quem cuida, pastor é quem tem coração. Não adianta a pessoa ser teólogo, ele é teólogo, ele fez teologia, ele pode ser pastor no sentido institucional, denominacional, porque aquela instituição estabelece como critérios para ter o título, este fundamento, e aí a pessoa cumpre e recebe o título, imposição de mãos e tal, aí ela vai pregar. Para mim, quem prega é pregador, é evangelista, quem ensina é mestre, mas quem é pastor é quem cuida. Pastor é quem está ali para proteger o rebanho, pastor é quem dá a vida. E eu considero os líderes de células pastores do rebanho junto comigo, independente de que eles tenham títulos, independente de que eles tenham um curso de teologia. Aliás, se com todo o respeito que tenho aos demais cursos, mas em se tratando de curso de estudo, a Comunidade da Graça tem um material riquíssimo de formação, não de informação, mas de formação de vidas, maravilhoso, para capacitar melhor aqueles que têm o chamado e o desafio. E crendo nisto, nesta reunião de segunda-feira, com estes líderes que eu os considero pastores comigo do rebanho, que o Pai nos confiou, nós tivemos uma palavra, Deus me deu uma palavra e tem me dado esta palavra, para que, como eu disse aqui, seja um divisor de águas, e o foi para mim, naquela segunda-feira à noite, já vinha queimando no meu coração, dentro de uma perspectiva de nós enfrentarmos esta situação que já se arrasta para mais de 12 meses, começamos em fevereiro, março do ano passado, e a gente já está vendo que isso vai ainda, não sabe-se lá por quanto tempo, mas nós paramos
E nós perdemos, veja bem, queridos, por causa das restrições que sim devem ser mantidas, por causa de todos os cuidados de higiene que sim devem ser mantidos, usar máscara, o lavar as mãos, usar o álcool, manter os distanciamentos segundo a orientação da área de saúde, enfim, não estou falando nem contrário a nada disso, mas nós perdemos o contato, porque nós perdemos o olhar, porque você não precisa abraçar somente com os braços, com as mãos, você pode abraçar com os olhos, você pode amar, você pode declarar com os olhos, e nós perdemos isso, nós perdemos inclusive a congregação dentro dos critérios de segurança. E aí as pessoas, como eu disse aqui, foram distraídas por este caos. Ao coração delas foi lançado a dúvida de quando e se isto vai acabar, e diante desta dúvida, o desânimo. Então o diabo, ele usou isso para nos afetar e para roubar de nós a consciência clara de que o nosso Deus esteve, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem Filho constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, por meio do Filho, também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, este texto das Escrituras Sagradas de Hebreus, capítulo 1, fala que você e eu, nós fomos purificados, nós fomos perdoados, nós fomos inocentados, nós fomos justificados. Se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia comigo em 1 de João, não se canse de conferir as Escrituras, por gentileza, porque é algo que vai trazer muita vida para você e para mim. 1 de João, não o Evangelho de João, mas 1 de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª de João, são 3 cartas que ele escreve. E diz assim, 1 de João 1,7, para você entender de forma muito clara que o sangue de Jesus não é para ficar lavando pecados como se fosse um sabão em pó, como se fosse uma barra de sabão, como se fosse um sabão líquido que você coloca numa máquina para limpar constantemente, seja diariamente, de dias em dias, semanas em semanas, a sua roupa suja. Não, o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz para nos comprar, para nos redimir, para nos remir, para nos limpar, para nos purificar. É o que Hebreus disse, e é o que eu quero confirmar com você em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, e é o princípio de João capítulo 15, permanecer na palavra, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, não podemos perder jamais a comunhão. E o sangue de Jesus, o seu Filho, olha só, irmãos, nos purifica de todo pecado, de todo e qualquer pecado. Por isso não existe pecado que não seja perdoável. Não existe pecado que você e eu possamos ter cometido que não exista perdão para ele. A não ser o pecado contra o Espírito Santo, que não é um pecado reconhecido, explícito,
dito, falado, claro nas Escrituras Sagradas, e só quem peca contra o Espírito Santo e recebe a revelação sabe que fez isso. Mas não é o seu nem o meu caso, porque nós temos buscado ao Senhor como filhos amados dele. E então ele diz que nós recebemos a purificação de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E Hebreus diz que ele, este Jesus que nos perdoa, que nos purifica de todo o pecado, ele, Jesus, sustenta todas as coisas. Vou repetir para você, Hebreus capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas. Se você puder, volte lá por gentileza, para que você confira isso. Na minha Bíblia aqui no iPad, está grifado, está marcado, para eu sempre me lembrar disso. Diante das circunstâncias de impotência, quando você e eu não temos mais recursos, e nós nos lembramos, espera aí, Jesus, o meu irmão mais velho, Jesus que me ama, Jesus que deu a vida dele por mim, Jesus que derramou o sangue dele por mim para purificar-me de toda a minha imundícia, de todo o meu pecado. Jesus que me comprou, pagou o preço mais alto que poderia ser pago pela minha vida com o sangue dele. Este Jesus que está sentado à destra de Deus, este Jesus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo nos sustenta, assim como ele sustenta o universo. Se você puder, por gentileza, abrir João, Evangelho de João, capítulo de número 1, são afirmações introdutórias para que você e eu, ao lermos estas cartas, ao lermos o Evangelho, a gente já possa ler com a consciência. Olha que interessante, você vê que as cartas começam normalmente destacando a excelência, o poder, a glória, a vitória de Cristo. No Evangelho de João, capítulo número 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e o Verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, porque você vai se lembrar de Gênesis, e disse Deus: façamos, usando o plural, mostrando que era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo juntos para criar todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, estava no princípio. Por isso que afirma que o Verbo, a palavra, é Deus. O Verbo era Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Porque você deve se lembrar que quando a Bíblia diz e disse Deus, ele está simplesmente mostrando-nos que a palavra agora vai criar todas as coisas. Por isso que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, porque ele criou todas as coisas. Então veja o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, mais claro do que isso, me perdoe, mas nem desenhando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, daquele que é a palavra, daquele que é o Verbo. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, de toda imundícia. Ele é aquele que controla todas as coisas. Aí você pode perguntar para mim assim: mas Deus deseja o mal para o homem? Deus deseja o caos para a humanidade?
Deus quer... Não, meu irmão, Deus não deseja o mal, Deus não quer o caos, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ter relacionamento com ele, Deus não criou o homem para ficar separado dele, mas o homem escolheu caminhos que o homem decide, caminhos que o homem com o livre arbítrio, vou repetir para você, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, pressupõe, ou melhor dizendo, afirma e determina que o livre arbítrio que o Pai, o Filho e o Espírito têm de agir, de ser, de viver, de existir, é o livre arbítrio que ele nos deu. Por isso que você pode decidir. Então você pega todas estas verdades que eu estou compartilhando com você, da soberania de Deus, da criação e do poder dele, que sustenta todas as coisas, e se coloca agora diante do caos. Você e eu temos que nos posicionar e dizer, ainda no caos, Deus está no controle da minha vida. Ainda nas perdas, Deus está no controle da minha vida. Ainda no sofrimento, Deus está no controle da minha vida, porque o que determina o controle de Deus na nossa vida não é o que nós vivemos aqui neste mundo, não é o que nós vivenciamos aqui neste mundo, como se fosse algo que nós escolhemos. Não, o que determina o controle de Deus nas nossas vidas é que Ele se tornou o nosso Pai, é que Ele se tornou o nosso Senhor, é que Ele se tornou o nosso Salvador na pessoa de Jesus, e a partir deste momento, o que para você e para mim importa verdadeiramente, ou deveria importar verdadeiramente, é que nada, seja o bem ou o mal, acontecerá nas nossas vidas sem a permissão e o controle de Deus. Aí você pode dizer, nossa, então não quero servir a Deus assim não. Ah não, eu quero... Meu irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Se em meio ao caos, com Deus está difícil, sem Deus é morte. Sem Deus, e não estou dizendo morte física não, meu amado. É morte espiritual, é morte emocional, é morte psíquica, mental. A nossa fé é que nos sustenta. A esperança de dias melhores, a esperança da eternidade é que nos sustenta. Assim como Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, assim Ele nos sustenta diante de todas as circunstâncias, diante de todos as dificuldades, as lutas, as provações, as tribulações, as tentações, as fragilidades da sua, da minha, da nossa vida. Ele continua nos sustentando, a nossa esperança. É isso que é viver em esperança. Não é esperando no sentido de ficar aqui, vou esperar, vou cruzar os braços que agora eu vou esperar, vamos ver o que Deus... Não, meu irmão, a nossa esperança está baseada na palavra, e a palavra diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, Ele ouviu o meu clamor. Deus não está com os seus braços cruzados, com os seus ouvidos agravados, doentes, para que não nos possa ouvir, nem com suas mãos retidas para que não possa nos socorrer. Quem divide nós de Deus somos nós mesmos, com os nossos pecados. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós somos purificados por Ele, comprados, feitos filhos de Deus, há uma promessa de Deus, e foi isso que Deus colocou então no meu coração, para trazer cura para a minha vida, para que eu pudesse virar, como eu disse aqui, fazer um divisor de águas, virar literalmente o disjuntor, a chave, o interruptor, o que você quiser, mas virar de uma vez por todas, para entender que com restrição, sem restrição, com máscara, sem máscara, lavando as mãos, não lavando as mãos, usando álcool, não usando álcool, encontrando com as pessoas presencialmente, fisicamente, não encontrando, podendo abraçá-las, não abraçando. Uma coisa eu sei, o meu Deus está no controle de todas as coisas, e eu preciso, diante desta verdade, não receber, não aceitar a dúvida, não aceitar o desânimo. Sou eu. Não adianta você ficar... Perdão.
Não adianta você ficar agora pensando, eu estou aqui na esperança de que Deus vai trazer a cura para a pandemia, a cura para esse mal, como nós temos orado e cremos nisso, e enquanto Ele não faz, eu vou ficar aqui moribundo, entristecido, não saio mais de casa, estou oprimido, deprimido, o mundo está cinza. Deixa eu dar uma notícia para você, o mundo começou a ficar cinza para mim, e eu disse, epa, isso não é de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, o nosso Deus é um Deus de paz, o nosso Deus é um Deus de júbilo, o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então algo que veio muito forte no meu coração está no capítulo 15 do Evangelho de João, que eu compartilhei com os irmãos aqui, compartilhei no domingo pela manhã e à noite na nossa comunidade, mesmo fazendo uma ligação desse texto com a família, com o casamento. Abra comigo, João capítulo 15. Não vou novamente falar a respeito do permanecer, que eu já falei sobre isso aqui, também nas reuniões de domingo, você pode acompanhar lá. Mas o que eu quero que você veja comigo é, a partir do versículo de número 8, que coisa tremenda e maravilhosa, quando Jesus disse assim, por isso que nós não podemos parar, viu, amados? Por isso que nós não podemos ficar detidos nas nossas emoções, sentimentos, e não podemos nos render ao medo. Não podemos nos render ao medo, ao pânico, que por vezes ronda o nosso coração. E então Jesus disse assim, nisto é glorificado meu Pai, João 15:8, em que vocês deem muito fruto, que vocês produzam muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí, irmãos, entra uma afirmação que nós precisamos, é isso que eu estou dizendo, queridos, de viver pela palavra, permanecer na palavra, buscar a palavra, ter esperança na palavra, renovar a nossa fé, o nosso ânimo, renovar as nossas forças na palavra, olhar para nós e nos enxergarmos, nos vermos como Deus nos vê, como Cristo nos vê, e não como nós nos vemos, não como as pessoas nos veem. Então, a Bíblia diz assim, olha, como o Pai me amou, Jesus falou no versículo 9, como o Pai me amou, como o Pai amou a Jesus, também eu vos amei. Jesus dizendo, vocês têm da minha parte o amor pleno, porque nele, em Cristo, habita a plenitude de Deus. Ele é o resplendor da sua glória e a exata expressão do seu ser. Você leu comigo em Hebreus capítulo 1. Jesus é a exata expressão, ele expressa tudo aquilo que Deus é. Ele é o resplendor, ele resplandece. E aí ele disse assim, olha, o mesmo amor que o Pai me amou, eu amo você. Eu amo você. Sinta-se amado. Permita-se ser amado. Se ame. Meu irmão e minha irmã, se ame. Se valorize. Não é uma questão de orgulho, de soberba, de prepotência, de arrogância, de independência, de autossuficiência, não é se bastar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, se ame, se valorize, porque Deus, porque Jesus te ama, te valoriza, e Ele inclusive coloca referências de medidas. Ele coloca isso para você e eu entender, nós precisamos disso. Aí você vai dizer, mas Deus me ama como? Qual o tanto que Deus me ama? Deus te ama tanto que Ele deu a Jesus Cristo, o Filho dele, para morrer no seu lugar, para derramar o sangue dele por você, para morrer naquela cruz, para sofrer por você, para que você fosse resgatado e fosse feito filho dele. Deus te ama de que tanto? Deus te ama de um tanto tão que não tem palavras, de uma tal maneira que Jesus veio a este mundo para deixar escrito para você e para mim que o mesmo amor que o Pai tem para com Ele, Ele tem para conosco, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Aí tem um mandamento, gente. Gente, olha aí na palavra, eu não quero voltar nisso aqui, mas permanecei no meu amor.
Quem permanece no amor de Deus somos nós. Você e eu é que precisamos dizer assim, eu vou permanecer, eu não vou abrir mão do amor do Pai. Eu preciso de, cada dia na minha vida, o renovar e o transbordar desse amor para receber cura, para receber na minha alma, nas minhas emoções, na minha mente, a cura, o poder, a provisão de Deus, do Pai Celestial. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, por isso que eu disse que nós temos que permanecer na palavra, permanecereis no meu amor. É tudo ligado, viu, gente? Tudo está ligado na palavra. Guarde sempre isso, palavra, 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 palavra de Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha a relação aí plena, gente. Modelo, referência, padrão, tudo Jesus nos oferece, tudo Jesus nos dá. Agora veja o versículo 11, e foi esta aqui a palavra que Deus usou para, como eu já compartilhei com você, virar a chave, mudar o disjuntor na minha vida durante a semana passada e fechando de forma maravilhosa na segunda-feira. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Deus, Ele quer que você e eu tenhamos uma alegria abundante. Gozo é isso, é uma alegria abundante. Não é só uma alegria, uma alegria abundante. E eu quero, então, reafirmar para você nesta manhã que o que Deus tem para você e para mim e para todos nós, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio a todas as tribulações, provações, adversidades que nós temos enfrentado, o que Deus tem para nós é uma alegria completa e abundante, para que nós possamos desfrutar do amor dele, para que o mesmo amor com que Cristo foi amado, nós também sejamos e nos sintamos amados. Por isso que a Bíblia diz, permanecei no meu amor. Por isso que você e eu não podemos receber e aceitar nas nossas vidas menos de tudo que Deus diz na palavra dele. Se ele diz, ele é fiel, porque fiel é o que prometeu, o qual também vos fará. Então que o Senhor possa nesta manhã despertar você, para que independente do momento que nós estamos vivendo, do que venhamos a viver, nós neste dia possamos dizer, o Senhor é a minha alegria, a minha força, o meu renovo, Ele é a minha paz, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha história. Todas as coisas estão nas mãos dele, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, por isso ele sustenta a minha vida, ele sustenta a minha história. Se eu tiver que ganhar, eu vou ganhar, se eu tiver que perder, eu vou perder, mas em tudo eu serei mais do que vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você ama Jesus, tudo coopera para o seu bem. Talvez você e eu não entendamos isto agora, talvez nós não entendamos isto na terra, mas com certeza, na eternidade, na glória dele, nós vamos entender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ainda não derramou, não entregou, não consagrou toda a sua vida, todo o seu ser, toda a sua história a Jesus, faça isso. Renda-se a Ele, derrame-se diante dEle, que diga, Senhor, Tu és fiel, e eu vou me derramar, eu vou me entregar, eu não quero nem saber do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, do que eu não sinto, está tudo nas Tuas mãos, tudo eu entrego a Ti, pois Tu és Deus presente, Tu és Deus vivo, Tu és Deus que me dá a alegria em todo o tempo. Irmãos, esta alegria, ela expande na nossa vida junto com a felicidade. Feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, permaneça na palavra de Deus, permaneça no amor de Deus,
você será feliz, você será abençoado, você será alegre. Por quê? Porque Ele é a nossa alegria. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dEle, o poder dEle, que em todo tempo, Ele, que começou esta linda, maravilhosa, gloriosa, bendita, amorosa obra de salvação, Ele a aperfeiçoe na sua vida de uma maneira plena, absoluta, para que você possa experimentar o gozo completo, a alegria do Senhor. Viva o hoje. Não se preocupe, não tente mudar o ontem. Não se desgaste com amanhã. Viva o hoje. Basta a cada dia o seu mal. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso que o Senhor em todo tempo nos revele, abra os nossos olhos e o nosso entendimento para podermos viver esta vida maravilhosa, graciosa, abundante. Celebre o pouco, renda graças a Ele pelo pouco. Cada cafezinho que você tomar, cada copo com água que você beber, cada refeição que você fizer, renda graças ao Senhor, porque Ele é fiel e continua sustentando toda a sua vida.